Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Que alegria mais uma vez podermos estar chegando até você com o programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo, bem-vindo a mais um estudo da inspirada e santa Palavra de Deus. Esse é um estudo de toda a Bíblia e já chegamos aos 3 últimos livros históricos do Velho Testamento. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Esdras. Siga comigo o estudo dos livros de Esdras e Neemias. Há algum tempo eu comentei que os 12 livros históricos do Velho Testamento podem ser classificados em 3 grupos. Primeiro, temos os 3 livros históricos chamados de livros históricos alegóricos, Josué, Juízes e Ruth. Além de serem históricos, eles também apresentam verdades alegóricas. Temos depois os 6 livros históricos chamados de livros histórico-literários do reino. Já terminamos a leitura e o estudo desses livros. Restam ainda mais 3 livros históricos para estudarmos. Esses livros são classificados como livros históricos pós-cativeiro. O cativeiro babilônico foi um dos acontecimentos históricos mais importantes na história dos hebreus. Quando chegarmos aos livros dos profetas, estaremos preparados para encaixá-los dentro do contexto descrito nos livros históricos, porque já os estudamos. Quando localizamos os profetas historicamente, descobrimos que eles podem ser classificados como pré-cativeiro, durante o cativeiro e pós-cativeiro. À medida que você se familiarizar com a história dos hebreus, perceberá que o cativeiro babilônico foi um marco. Os 3 livros históricos pós-cativeiro são Esdras, Neemias e Ester. Os livros Esdras e Neemias foram denominados a sinopse dos evangelhos do Velho Testamento, porque os conteúdos desses 2 livros, o mesmo fato histórico. É interessante, os 2 livros tratam do mesmo acontecimento na história dos hebreus, que é o retorno do cativeiro babilônico. Quando apresentamos uma visão geral da história dos hebreus, eu disse que há 7 fatos na história dos hebreus que deveríamos conhecer. Um desses fatos históricos importantes é o retorno do cativeiro babilônico. Quando o reino do norte foi levado cativo para a Síria, as 10 tribos do norte foram extintas e nunca mais ouviu-se falar delas. Mas o reino do sul retornou do cativeiro da Babilônia. O reino do sul, o reino de Judá, ficou cativo na Babilônia durante 70 anos. Então a Babilônia foi conquistada pela Pérsia, e assim que Ciro o Grande tornou-se imperador, lançou um decreto dizendo que todo o povo hebreu que estava cativo na Babilônia, atual Pérsia, estava livre para voltar e reconstruir o seu templo, sua cidade e sua nação. Muitas pessoas voltaram com as bênçãos de Ciro o Grande. Na verdade, Ciro ajudou financeiramente o povo nessa reconstrução. Quando falamos do retorno do cativeiro babilônico, temos que ter uma perspectiva histórica desse assunto. Ao iniciarmos a leitura dos livros de Esdras, Neemias e Ester, precisamos ter em mente que o retorno do cativeiro babilônico ocorreu em 3 partes. Houve 3 retornos diferentes do cativeiro babilônico. Não quero sobrecarregar você com datas. Não estamos fazendo um estudo acadêmico, e sim um estudo devocional da Bíblia. Sempre procure enfatizar a aplicação prática e devocional. Mas mesmo assim, precisamos estabelecer uma perspectiva histórica, para que vocês não venham se confundir. Primeiro, há um retorno do cativeiro babilônico logo que Ciro o Grande decretou a liberdade dos judeus. Esse retorno foi liderado pelo governador Zorobabel e pelo sumo sacerdote Jesua. Não é Josué, é Jesua. O primeiro retorno ocorreu por volta de 537 a.C. e tinha como propósito explícito a reconstrução do templo. Assim que começou a reconstrução do templo, surgiu um movimento de oposição e perseguição ao povo hebreu, e isso dispersou aqueles que estavam voltando. Eles pararam a reconstrução até que os profetas Ageu e Zacarias entraram em cena. Graças em grande parte à ministração desses 2 profetas, o trabalho foi finalizado em 516 a.C., 21 anos depois de ter sido começado.
Procure entender a perspectiva histórica. 37 anos depois, Esther tornou-se rainha da Pérsia. Isso foi em 479 a.C. Em 458 a.C., Esdras liderou o segundo retorno do cativeiro babilônico. Deus organizou o primeiro retorno para a reconstrução do templo. Então Zorobabel e o sacerdote Jesua retornaram do cativeiro e em 21 anos o templo foi reconstruído. Mais tarde, Deus quis implementar um ministério dinâmico naquele tempo e por isso Esdras, que era um grande mestre das Escrituras, liderou o segundo retorno. Isso ocorreu 71 anos depois do primeiro retorno. Esse segundo retorno, sob a liderança de Esdras, ocorreu 58 anos depois que a reconstrução do templo foi concluída. Neemias liderou o terceiro retorno, 13 anos depois do segundo. Era o terceiro. O propósito desse terceiro retorno era reconstruir os muros ao redor da cidade de Jerusalém. O seu retorno ocorreu 92 anos após o primeiro retorno e 71 anos depois da restauração do templo ter sido concluída. Ageu e Zacarias estavam envolvidos na reconstrução do templo, mas o profeta que estava envolvido na reconstrução dos muros de Jerusalém junto com Neemias era Malaquias. Os livros de Esdras e Neemias deveriam ser estudados paralelamente, porque possuem muitas semelhanças. Veja quais. A primeira é que, assim como os livros e crônicas, o autor desses dois livros foi a mesma pessoa, Esdras. Os estudiosos dizem isso porque o estilo de linguagem do hebraico nos dois livros é muito semelhante. Ambos lidam com o mesmo acontecimento da história dos hebreus, o retorno do cativeiro babilônico. Eles também são semelhantes porque o tema central dos dois livros é a obra que Deus está realizando. Nos dois livros, a obra de Deus é a reconstrução. Nos livros de Esdras e Neemias, a ênfase está nos padrões e princípios do homem que executa a obra de Deus. Se você está pensando em se envolver no trabalho de Deus, você precisa ler os livros de Esdras e Neemias. Eles apresentam princípios que devem ser seguidos. Nos livros de Esdras e Neemias, esses princípios são aplicados na construção do templo e dos muros da cidade. Hoje, Deus está construindo sua igreja no mundo em que vivemos. Esses princípios devem ser aplicados quando a obra de Deus é executada através de homens. Não importa se Deus está construindo um templo, um grande ministério, muros ao redor de uma cidade ou uma igreja. Outra semelhança entre os livros de Esdras e Neemias é que ambos apresentam ótimos modelos de liderança. Hoje, assim como nos dias em que os juízes julgavam em Israel, a liderança está falida. Hoje o povo de Deus precisa de modelos de liderança presentes sempre. E esses modelos nós encontramos nos livros de Esdras e Neemias. Esses líderes, Esdras e Neemias, eram diferentes no estilo de líder e dos talentos que eles tinham. Dentro de suas áreas de atuação, ambos foram ótimos líderes. Esdras era um escriba, um professor da palavra de Deus. Seu trabalho era mais voltado ao pastoreio. Neemias era um construtor pragmático e prático, um leigo. Esdras era um sacerdote e Neemias era um membro da congregação. Em Atos capítulo 6, lemos que os apóstolos decidiram que não deveriam mais administrar o programa de alimentação. Eles não deveriam largar a palavra de Deus para servir às mesas. Eles convocaram o povo de Deus e anunciaram: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Todos os dons espirituais são espirituais, mas alguns dons espirituais são pastorais e outros são práticos. Esses dois grandes líderes ilustram essa distinção. Esdras é um exemplo de alguém com dom pastoral. Neemias era tão espiritual quanto Esdras, mas era um leigo prático e pragmático. Neemias era um construtor. Ele é um exemplo de gente que faz. Esses dois líderes eram muito diferentes. Mas, mesmo sendo tão diferentes, ambos são ótimas fontes de estudo de liderança. Continuando a destacar as semelhanças entre os livros de Esdras e Neemias, ambos relatam um grande avivamento e estruturaram seus livros também de maneira muito semelhante. Nos primeiros capítulos, temos o corpo básico dos livros, onde o trabalho de Deus é concluído. No mesmo lugar, nos dois livros, depois que o trabalho de Deus foi concluído, o povo afastou-se de Deus.
Em Esdras, no capítulo 9, e em Neemias, também no capítulo 9, os dois líderes lamentaram o comportamento do povo de Deus. Suas orações de confissão e arrependimento provocaram um grande avivamento no meio do povo de Deus. Há ainda mais uma semelhança que eu gostaria de destacar. Os dois livros mostram um imperador pagão concedendo permissão, sendo solidário e oferecendo ajuda para que o trabalho de Deus pudesse ser feito através do povo de Deus. No primeiro livro histórico do Velho Testamento, Deus queria ser o rei dos filhos de Israel. Mas eles quiseram ter um rei humano, como as outras nações. Então Deus disse: se os seus reis me obedecerem, eu trabalharei através deles. Mas Deus não encontrou um rei que o obedecesse. Depois de ter sido rejeitado pelo povo como rei, na época em que os livros de Esdras e Neemias foram escritos, Deus está usando reis pagãos para governar sobre Israel. Ciro, o Grande, era um imperador pagão e Deus trabalhou através dele. Deus trabalhou através de reis pagãos nos dois livros. Os dois livros iniciam-se no distante país do Império Persa e ambos acabam em Jerusalém. Jerusalém é onde a história realmente acontece. Assim como os 4 livros do reino e os livros de crônicas, esses dois livros mostram os dois lados da nação. Esdras nos dá uma perspectiva espiritual e Neemias nos dá a perspectiva nacional. Apesar dos livros de crônicas terminarem em derrota e desesperança e os livros de reis que relatam o mesmo período histórico também terminarem em derrota, desesperança e cativeiro, tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias terminam em otimismo e esperança. No final dos livros de Esdras e Neemias, tudo parecia muito bem para o povo de Deus. Há uma passagem muito bonita em Jeremias 18, em que Jeremias recebeu a seguinte ordem: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá minha mensagem. Então Jeremias foi até a casa do oleiro. Jeremias pregava sermões usando símbolos. Era assim que ele exercia o seu ministério de profeta, de pregador. Jeremias viu um oleiro fazendo um vaso. O vaso ficou defeituoso. O oleiro quebrou o vaso. Então começou a trabalhar a argila e fez dela um novo vaso. Jeremias saiu da casa do oleiro com um sermão muito importante. Esse sermão de Jeremias pode ser comparado ao sermão de Jesus sobre nascer de novo. A aplicação devocional e prática do reavivamento descrito no capítulo 9 dos livros de Esdras e Neemias é a mesma. Deus pode fazer um vaso novo do seu povo. Antes de me despedir, gostaria de fazer a seguinte pergunta: Deus já fez uma reciclagem na sua vida? Esse sermão maravilhoso de Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, nos anuncia as boas novas de que o Deus Todo-Poderoso gostaria muito de fazer isso. Em você e em mim, Deus, o oleiro, quebrou o vaso e trabalhou nele antes de transformá-lo em um vaso novo. Pena que o nosso tempo já se foi, mas no próximo programa vamos continuar a estudar essa palavra tão maravilhosa. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.